Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Sexta-feira Santa. Por que é considerado Semana Santa? Por que é chamado de Sexta-feira Santa? Né? Segundo a crença dos católicos, né? Mas vamos gerar algo mais espiritual, né? Segundo pessoas que são muito religiosas, né? Independente de religião, elas fazem essa semana como uma semana de oração, de jejum, né, de dedicação em servir a Deus. Então, assim, independente da sua crença, da sua religião, algumas pessoas elas tiram essa semana sabática, né, que tem nesse mês, né, de março, e só para se dedicar a Deus, né? Então, assim, é uma semana que a pessoa se propõe, né, às vezes por correria do serviço, do dia a dia, estudos assim, ela não consegue fazer tudo o que ela quer, às vezes, durante uma semana. E aí, nessa semana, né, por ser feriado, alguma coisa assim, cai no meio da semana, eles pegam e colocam essa tradição. Então, para quem já é católico, geralmente a gente vê isso nos católicos, né, mas eu falo que eu já vi pessoas de outras religiões fazendo a mesma coisa. Eles passam os 40 dias, né, que seria da quarta-feira de cinzas até o domingo de Páscoa, em jejum, em oração, em reza, né, em dedicação a servir somente a Deus, né? Igual a gente vai ter algumas religiões aí que depois das 5 horas da tarde, né, assim que o sol se põe, elas ficam só em momento de oração, de respeito a Deus, de dedicação a Deus, né, o servir. Então elas não saem mais para nada. Então, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do domingo, ela é só momento de oração para servir a Deus, né? E aí essa Semana Santa funciona dessa forma, né, para algumas pessoas. Elas pegam e mudam totalmente o comportamento delas, né? Então elas não comem carne, né, em questão de respeito, essas coisas. E aí tem gente que é contra, tem gente que é a favor, mas aí cada um é cada um tem a sua fé. Se você for pegar a Bíblia e aprofundar seus conhecimentos, você vai ver que lá não está escrito que você não deve comer alimentos com carne, né? E aí tem pessoas até que zoam, tem um certo de preconceito por causa disso. Então, se a pessoa passa o ano inteiro maltratando os outros, falando palavrão, brigando com os outros, e aí chega na Semana Santa ela não quer comer carne, que tem coisa errada aí, né? É hipocrisia isso. E aí tem outras pessoas que não, que elas têm um ano inteiro de dedicação a Deus, né? Então para elas não tem essa de, vou servir a Deus só durante a semana, vou servir a Deus só no final de semana, vou servir a Deus só no sábado. Não, Jesus, quando veio aqui cumprir a missão dele, ele quebrou esses paradigmas que eram coisas que eram aceitas no passado, né? E atualmente não, atualmente você pode ver milagres de Deus acontecendo a todo momento, milagres de Deus acontecendo a qualquer dia. Então não são datas determinadas. Deus pode fazer uma obra na sua vida a todo momento. Então por isso eu falei, né? É mais uma questão de espiritual, né? De espiritualidade. Por quê? Porque tem isso, não é só uma questão da Igreja Católica. A Igreja Católica começou a fazer isso desde a Idade Média, né? Quem gosta de história, lê livros de história, sabe disso. E também foi a questão da memória. Então, assim, tem gente que não acredita na comemoração da Páscoa, mas sim da Santa Ceia. Por quê? Porque a Páscoa, ela era comemorada no passado, né? Que foi como Deus, foi o caminho que Deus criou, né, para educar e ensinar, né? Ficou como mandamento de Moisés e do povo dele, né, de Israel, a respeito disso, né? Então, para lembrar, né, do que aconteceu, né, a saída do povo do Egito, que estava sendo, né, maltratado pelos egípcios, né, os hebreus, né, quando eles saíram lá, o povo de Israel do Egito, e ficou isso, eles tinham que comer pães asmos e ervas amargas, né? E aí ficou nessa tradição. Quando Jesus veio para cá, ele celebrou a última Páscoa, né, que a gente vê como tem séries, em filmes, em livros narrando essa questão. Então, tinha os pães asmos, tinha as ervas amargas também,
e depois, né, ele transformou. Então, o último pão que ele comeu, ele transformou depois em corpo dele, né? Então, ele simbolizou que seria o corpo dele. E as ervas amargas, né, que eram de uva, né, viraram o vinho. E aí transformou o vinho num cálice e ele abençoou esse cálice também. E como simbologia ficou o sangue dele. Então era o corpo e o sangue de Cristo. Né? E aí as pessoas, uma vez por ano, assim como comemoravam a Páscoa, faziam isso em memória dele. Né? E aí o povo, mas vocês comemoram a morte? Não, porque para muitas pessoas a morte não é algo ruim, a morte é algo bom. Né? Se você teve uma vida plena e feliz, realizou todos os seus sonhos, cumpriu sua missão tudo direitinho, não tem por que você ter medo da morte, porque você viveu tudo aquilo que você quis viver, né? Você serviu a Deus direitinho, então sua consciência está tranquila, você está com paz de espírito e tudo. Então você está bem consigo mesmo, você está bem com a sua família, você está bem com a igreja, você está bem com seus amigos. Então você não vai morrer devendo nada para ninguém, né? Porque sua vida está toda bem. Deus te perdoou, Deus te abençoou, Deus te ajudou a cumprir sua missão. Então tá tudo bem, tá tudo certo, né? Então você pode partir em paz. Então nesse caso a morte é algo bom. Para outras pessoas não, a morte já é considerada algo ruim, porque vai te fazer falta, você vai ter que viver o luto, você vai, né? Ficou devendo pessoas, então de alguma forma para quem acredita em reencarnação, né? O espírito vai, a pessoa vai morrer, vai ter visto o espírito da morte, vai ter se assustado e vai ficar tendo de alguma forma que cumprir, né, o que ela ficou devendo aqui na Terra, ou para a igreja, ou para a família, amigos, né, alguma coisa assim. E aí tem a Semana Santa por causa disso, né, porque aí as pessoas só querem se santificar quando é os meses de março, meio abril mais ou menos, que é onde acontece a Páscoa, em junho, quando tem o Corpus Christi, e em dezembro, quando é o Natal. Né? Tem outubro também, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida também, né? Para quem acredita, né? Outros comemoram outra data. E aí vai dar consciência, só que não, você tem que servir a Deus a todo o momento, né? Então tem essa diferença, né? Somente quem é católico crê em Deus, crê em Jesus e nos santos, né? Que são inspirados, né? A respeito de alguma coisa, né? Então tem cada santo representando uma crença que vai ajudar a pessoa de alguma forma. Então a fé da pessoa é depositada na intercessão de um desses santos ou santas, né? E para quem já é de outra religião, não, tem outros meios, né? Então é só Jesus, Deus e Jesus. Jesus é o único intercessor, né? Porque ele mesmo deixou isso como mandamento. Quem crer e o servir teria mais poder do que ele. Né? Então é uma questão de crença. Ele nos depositou isso, a questão de fé, a questão de força, de fazer milagres também. É só a gente crer. Se a gente crer, a gente tem a mesma força, uma força maior do que Deus. A gente só não pode ser soberbo a respeito disso. Né? Porque se ele deu, ele confirma. Tem gente que fala que Deus não dá as coisas, Deus empresta. Não é, Deus dá. E se você não valoriza, Deus também tira de você e dá para uma outra pessoa, igual aconteceu com uma parábola dos talentos, né? Um recebeu um, o outro recebeu 5, o outro recebeu 10. E aí pegou e quem tinha um quis enterrar, para não gastar. E aí os outros que tinha 5, que tinha 10, eles conseguiram multiplicar esses dons que eles tinham, né? E aí fala, para quem tem menos, para quem tem mais, né? Fica a explicação lá. E aí quem quis guardar, né? Por preguiça, alguma coisa, né? Não quis se preocupar com as coisas, foi dado como errado. E os outros dois, né? Da pouca força que tiveram, né, apesar do pouco que tinham, né? Um tinha 5, outro tinha 10, outro tinha 1. Os outros dois conseguiram multiplicar. E aí esse que tinha 1 foi pro que tinha 10. Que ele dobrou o dele. Então tem essa dedicação, esse respeito que você tem que ter, não só na Semana Santa que acontece, né? Em março, em junho, em outubro e em dezembro. Tem que ser o ano inteiro, tem que ser a todo momento, né? Afinal, Deus está conosco a todo momento. Né? Tem milagres, tem obras de Deus que Ele faz na nossa vida que a gente não fica sabendo. Mas elas aconteceram. Quantos livramentos não aconteceram? E a gente não fica sabendo. Assalto,
né? Furto, acidentes, né? A gente não fica sabendo. Em outros casos, Deus já permite que a gente fique sabendo para poder agradecer Ele, né? De alguma forma. Aí tem gente que agradece na reza, tem gente que agradece na oração, tem gente que agradece doando uma cesta básica, fazendo algum trabalho voluntário, alguma coisa assim. Ou pagando até o voto mesmo na frente da igreja, na frente do povo, o povo ter ciência, né? Do que Deus fez, né? A forma que Deus te usou como testemunho, né? De fé, de graça, que Deus te usou, né? Deus te protegeu de alguma forma, né? Então a nossa mensagem de hoje é isso, né? Explicando para vocês a diferença, né? Entre Páscoa, Santa Ceia, Sexta-feira Santa, Semana Santa, tá bom? E aí na Semana Santa acontece isso também, né? Que é quando, né? Que tem um domingo de Ramos, que é quando Jesus entra, né? Triunfante na cidade para cumprir tudo que ele tinha que cumprir na missão dele, né? Ele cumpriu a missão dele com 33 anos, ou seja, ele se batizou com 30 e teve 3 anos quase para cumprir a missão dele. Né? E aí entrou e tudo que ele tinha, ele não tinha lugar para dormir, ele sempre passava, né, os outros iam dormir, ele ia lá para o Monte das Oliveiras para fazer oração e ficava lá orando durante muito tempo. E assim ele foi cativando os discípulos. Então quem tinha moradia ia dormir, né? Porque a gente é carne, a carne precisa descansar, mas ele estava aqui para cumprir uma missão, então ele não tinha lugar para repouso. Onde ele repousava um pouco eram casas emprestadas, né? Casas alugadas, né? Então tudo que ele precisava, então precisou da jumentinha, emprestaram para ele. E estava já tudo planejado, tudo guiado, né? Para cumprir a missão dele. E ele andava de igual para igual. Então foi difícil reconhecerem ele, só diferenciaram ele por causa do que já estava combinado, que já era planejado, né? Ele seria traído com um beijo, né? Ele só não sabia por quem, mas sabia que haveria uma traição. Então foi tudo para cumprir a missão. E aí depois aconteceu o resto, né? Então foi um momento, né? Que é de ressurreição, que é de recomeço, de replanejamento, de fé, de milagre. Então muitas pessoas confiam só nessa questão do chocolate, do ovo de Páscoa, né? E muitas vezes não tem essa questão da religião, né? Da religiosidade que tem da espiritualidade, né? Que vem por trás. E é uma questão de recomeço, de renovação e tudo, né? Que aumenta a nossa fé, aumenta a nossa graça. Então assim, se você, independente da sua religião, quiser seguir uma Semana Santa, um Ano Santo, é só você escolher se dedicar isso nesse momento de oração, de jejum, tudo, mas algo que seja para você, não para você mostrar para os outros que você está fazendo oração, que você está fazendo jejum, né? Tem que ser algo seu, algo que te abençoe e que te fortaleça bastante, tá bom? Espero que tenham gostado disso, curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem.